Então aquela pessoa desapegada, que não deseja nada em troca, já está no caminho correto, Com né? certeza. E não é só a questão financeira, dos benefícios imediatos, né? Porque hoje você procura alguns médios intermediários, que são esse comércio, porque como você falou inicialmente, tem sempre os que se aproveitam de tudo, tiram vantagem de todas as situações e que cobram para as suas consultas. É interessante que a gente vê isso até nas novelas e que fica passando para o público como se fosse uma coisa muito normal, que você pode acessar essas pessoas para pedir informação da tua vida amorosa, da tua vida financeira, de fazer trabalho, desfazer trabalho, e não é assim. Um médium sério, ele não recebe, ele não pede troca de favores, projeção social, ele serve em silêncio, de forma discreta, dentro das possibilidades dele, não promete nada de melhoras ou de que vai atender o que as pessoas querem, né? Tudo com muita responsabilidade. Muito bom. E existem escolas de formação de médiums na casa espírita, de educação da mediunidade? Nos centros espíritas, sim, a maioria, né? Então, nós vimos, médio é uma coisa, espírita é outra. Então, como a doutrina, no seu aspecto científico, estudou o fenômeno mediúnico, o intercâmbio, né? Então, partiu o estudo toda a partir das manifestações mediúnicas. Hoje, as casas, depois de mais de 150 anos de espiritismo, tem os cursos de mediunidade. Então, as pessoas interessadas podem procurar para conhecer. Por exemplo, na Federação Espírita, nós temos um estudo sistematizado de mediunidade só para você conhecer, teoricamente, o que é a mediunidade. No caso, pessoas não espíritas, mas que são médiuns, podem fazer esse curso para ter, porque eles não são espíritas e nem querem ser espíritas. Mas eles são médios, olha o conflito. Então, eles fazem esse estudo para entender. Depois, se eles tomam a decisão de continuar na casa e trabalhar com esse dom, é outra coisa. Mas para aqueles que optam, que desejam ser espíritas e aprofundar o assunto, ou trabalhar com o seu talento mediúnico que tem os cursos, e você começa com o estudo sistematizado da mediunidade, com a prática mediúnica, com pessoas experientes que vão te orientando e você vai crescendo, né? Vai criando, sabendo administrar o fenômeno. Como é que a federação, ela organiza depois a parte prática? Depois que você faz o curso, em Manaus, na Federação Espírita Amazonense, nem todos os que fazem o curso vão trabalhar em reunião mediúnica. Ele faz porque ele é espírita. Vocês imaginam um espírita que não conhece sobre mediunidade. Então, ele faz para o currículo dele, para a formação dele de trabalhador espírita. Mas aqueles que desenvolvem a mediunidade, que se manifesta, né? Que tem aquele dom, então eles, depois de fazerem um curso, eles são encaminhados para integrar um grupo de trabalho mediúnico, que pode ser uma mediúnica de apoio à casa, pode ser uma mediúnica de apoio às pessoas que frequentam a casa, né, de atendimento a esse público. Então, as mediúnicas também têm os seus objetivos, os seus direcionamentos de atendimento. Que tipos de mediunidade você tem mais visto na atualidade? Bom, na atividade que nós desenvolvemos, os nossos médios comumente veem e ouvem com muita facilidade e também psicografam e são de psicofonia, né? Então, veja bem, antigamente, quando eu cheguei na federação, eu vi que os médios psicografavam muito, e às vezes espíritos sofredores. E a gente dizia assim, mas como é que a gente vai dialogar e confortar o espírito sofredor? Porque eu ficava do lado lendo ele falando da dor, e aí nós íamos no estudo de educação da mediunidade, estudo e educação. E aí depois eu conversava na avaliação com o médium. Você percebe o espírito do teu lado? Você sente qual é a problemática, a dor? Ele disse, eu vejo, eu sinto e tal. Eu disse, vamos fazer uma experiência? Começa a falar o que você vê, como é que está o espírito. Aí a gente ia tirando um pouco a psicografia. Para ele, eu acho assim que o médios e médios, né, tinha um pouco de receio da experiência de falar.
Então, eu estou contando aqui, narrando algumas experiências locais. E aí ele começava a dizer, Sandra, olha, tem um irmão aqui do lado, ele sofreu um acidente, ele está muito assustado. E o médium ia falando e daqui a pouco era o espírito que estava falando. E nisso ele começou com a psicofonia. Pronto. Hoje em dia, pelo menos os médiuns que nós trabalhamos, eles só passam para a psicografia quando são trabalhadores, mensagens que precisam ficar registradas para uma reflexão do grupo, mas de orientação, não de espíritos necessitados, porque nós precisamos ouvir, conversar para aprender com a experiência dele. E se ficar registrado só no papel, só o médium que está psicografando que está conversando mentalmente com aquele espírito. O centro espírita, ele possui alguma atividade de atendimento às pessoas que estão com problemas e que desejam compartilhar, pedir alguma orientação? Sim, os centros, eles oferecem as reuniões públicas, né, de assistência espiritual, que é um conjunto de atividades que começa desde a recepção, o diálogo fraterno, em que a pessoa, principalmente o leigo, que não é espírita, né, ele vai dizer os motivos que o levaram à casa espírita, qual é a problemática que ele está envolvido, e conforme esse diálogo fraterno, ele vai ser encaminhado para uma atividade mais adequada para a sua problemática. Às vezes nós recebemos em Manaus pessoas que são transferidas de outro estado, militares, a gente divulga que tem a Cruzada dos Militares, então a gente encaminha para... Bom, depois tem as palestras públicas, tem atividade do passe, né, a água fluidificada, que eles se beneficiam, essas são as atividades públicas de divulgação doutrinária, grupos de estudo. As pessoas precisam compreender, Yasmine, que, por exemplo, o leigo, ele procura a casa espírita achando que muitas das dificuldades que ele está passando, ele atribui a influências espirituais, os famosos obsessores. E ele acha que na casa espírita a gente vai tirar aqueles obsessores e que ele vai ficar livre daqueles sintomas, aqueles desconfortos dele. Não é bem assim. Tem influências espirituais na nossa vida? Tem. De espíritos inferiores? Tem, pode ser. Mas por que eles estão nos influenciando? Porque nós estamos fazendo sintonias com eles. Estamos nos afinizando através dos nossos valores, do nosso comportamento. E é muito cômodo, nós somos muito imediatistas de querer chegar na casa espírita e quererem que só livrem dos sintomas, né, dos incômodos, dos desconfortos. Então a casa esclarece para essas pessoas que nós atraímos esses espíritos, né, eles se afinizam, é afinidade, são os valores que cultivamos, é a nossa conduta, é o nosso comportamento que os atrai, os nossos vícios, as nossas imperfeições morais, então eles ficam juntos, são vontades que vão reforçar as minhas vontades. Por isso que é difícil de sair do vício. E a pessoa tem que ser esclarecida que essa mudança tem que partir dela. Primeiro, ajuda, a casa oferece ajuda de fora para dentro para aliviar sintomas, mas ele tem que tomar decisões de mudança de comportamento para vir de dentro para fora, né? É tomar consciência, é decidir com lucidez e com sabedoria, que a vida é como uma semeadura. O que você planta é o que você vai colher. Então, muito cuidado com o que a gente está fazendo. Agora, Sandra, como é que a federação ela está se organizando para atender a crescente demanda de pessoas que vão em busca do esclarecimento? Gente, isso é um desafio, não é? Ano do Chico Xavier, o filme do Chico, Nosso Lar Vem Aí, gente, né? A novela, então a procura está sendo grande. A federação, ela está oferecendo umas 3 vezes por ano os cursos para trabalhadores das casas espíritas sobre essa recepção, sobre o atendimento fraterno, essa recepção, essa orientação, esse esclarecimento inicial do que procura a casa, essa orientação.
independente dos cursos que nós oferecemos na federação para as casas, nós estamos fazendo grupos de trabalhadores para ir nas casas, porque tem umas que às vezes não vêm, elas estão tão envolvidas com as suas atividades que elas não arrumam tempo para ir fazer um curso de qualificação. Então a federação vai na casa e está trabalhando, né, essa qualificação do trabalhador para receber essa massa, porque é grande e a casa às vezes não tem essa estrutura para receber muita gente, orientando os livros mais adequados para as pessoas começarem também a distribuir aquele folheto, Conheça o Espiritismo, que já tem ali orientações de uma forma sucinta, clara, objetiva, dando as informações iniciais sobre a doutrina, oferecendo curso para principiantes, né? Estudantes, principiantes da doutrina espírita. Então a gente está tentando assim se preparar de todas as formas para atender essa procura. Muito bem, parabéns e obrigada, Sandra, pela sua presença no nosso programa.